estamos aqui iniciando mais uma live de leitura bíblica. Deus abençoe suas vidas. Vamos ver quem está entrando aí, quem está conosco já nessa live. Hoje eu tenho aqui na minha companhia, deixa eu ver se eu viro aqui. Olha aqui, mozinho. Rapaz, hoje eu faço companhia para vocês, para minha esposa aqui na leitura. Deixa eu virar aqui, peraí. Ele falou que vai ficar aqui do ladinho hoje, né? Acompanhando a leitura aí para a glória do Senhor. E qualquer dia ele vai vir e ler com a gente, né, amor? Em nome de Jesus. Com certeza. Então, gente, vamos fazer a nossa oração aí para a gente começar a nossa live em nome de Jesus. Para a gente começar a nossa leitura e Deus tem operado grandes milagres através desse momento. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus. Deixa eu aumentar o fundinho aqui da oração. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para prosseguir aqui na leitura bíblica, nesse propósito tão abençoado que é ler a Tua Palavra, as Santas Escrituras, que cura o nosso coração, que nos fortalece, que é o pão de cada dia. Meu Deus, que nos ensina, nos guia, nos direciona na Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, enquanto nós estivermos lendo, que o Teu Espírito Santo vá revelando em nossos corações a Tua vontade para as nossas vidas, que nós venhamos, Pai, a ler e guardar, meu Deus, e não a esquecer, em nome de Jesus, e que através dessa leitura o Senhor faça uma obra grande e linda em nossas vidas. Nós estamos aqui, pedimos Tua capacidade, a Tua habilidade, nós pedimos ao Senhor, Pai, a Tua força, para que nós possamos prosseguir até o fim nesse propósito, para a glória e honra do nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma noite. Para a Tua glória, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos começar então a nossa leitura. Continuando aí agora, a gente está no livro de Marcos, no capítulo 9. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá então na nossa leitura dessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, versículo 1. Pastor, a gente vai só ler a Bíblia? Só ler a Bíblia basta, gente. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Eu chego a dizer que ninguém explica a Bíblia, é a Bíblia que explica a gente, né? Então assim, a gente precisa dar mais atenção ao que a palavra do Senhor diz na sua pureza, na sua totalidade, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá? Marcos capítulo 9, versículo 1. Diz assim: vocês querem que tire os comentários? Tem gente pedindo, tira os comentários, pastora. Quem acha que eu devo tirar os comentários? Aí mais gente falando para tirar os comentários. Deixa eu ver aí. Boa ideia. Então eu vou tirar os comentários, tá? Vocês mesmos estão pedindo. É bom que fica assim, dando mais atenção à palavra, né? Em nome de Jesus. E aí aquilo que for saltando os seus olhos, como diz o missionário, né? Quando você lê e saltar os seus olhos, você fala, nossa, que versículo bonito. Olha, eu não conhecia, ou eu já ouvi a pastora falar, ou o meu pastor, ou minha pastora pregar. Então você vai e marca. Aproveita o momento, tá bom? Marca e deixa a sua Bíblia bonita. Então desativando os comentários agora. Desativado. Vamos lá, pega seu marcador, pega aí sua Bíblia. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles tiveram caso entre si, perguntando uns aos outros que seriam aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizes os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático, versículo 14. Vamos lá? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Então, logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despadeçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão a não ser com oração e jejum. O maior do reino dos céus, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam para a Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse:
não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. Versículo 42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida, aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal vós mesmos e paz. Tende sal em vós mesmos e paz, uns com os outros. Capítulo 10, versículo 1, o divórcio. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se deles, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças. Versículo 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. O jovem rico, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e me segue. Mas ele, contristado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então ele está explicando aqui, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, ou irmãos, ou irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, em mãe, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu, versículo 32. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, né? Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos? Jesus, porém, lhe disse: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. E ele, levantando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Capítulo 11, versículo 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. Versículo 12. Vamos lá? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E já sendo tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João, versículo 27. E tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e responder-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta.
E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém? Deixa eu só tomar uma água. Dá uma aguinha pra mim, meu amor. Ainda bem que eu deixei um copinho aqui. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Obrigada. Vamos continuar então? Secou a garganta aqui, né? Marcos, capítulo 12, versículo 1. A parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arredou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas este, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posto por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. A interrogação acerca do tributo, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e seus herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe trouxeram, e lhe disse: De quem é essa imagem na inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Versículo 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. O terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventuras, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos, por isso vós errais muito. O primeiro dos mandamentos, de todos os mandamentos, versículo 18. E aproximando-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. Versículo 35. Falando Jesus, dizia ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, versículo 38. E ensinando-os dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre, versículo 41. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou as 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Capítulo 13, vamos lá, estamos quase acabando, o sermão profético e o princípio das dores. Versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? E Jesus respondendo, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante os governadores e reis, por amor a mim,
para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. Levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer. Sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua a grande tribulação. Versículo 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que caírem, das que criarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem, versículo 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto, está às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão continua, a vigilância, versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, somente o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Penúltimo capítulo de hoje, capítulo 14, a consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes, os escribas, buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não façais alvoroço entre o povo.
o jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, muito caro. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, dizendo: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna, a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, mobilado e preparado, preparai-o ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem que não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu, deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lo a todos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que hão de beber mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo o reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado, versículo 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsêmani, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago, João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. E voltou terceira vez e disse: Dormi agora, descansai, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso, versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus respondendo disse: Saístes com espada e porretes a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um jovem que o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio, versículo 53. Vamos lá, estamos quase acabando. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, anciãos, escribas, e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. E todos os consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, cobriram-lhe o rosto, a dar-lhe punhadas e dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus no versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu.
E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando dali, chorou. Capítulo 15, agora sim, né? Agora é o penúltimo, né, gente? Vamos lá? Jesus perante Pilatos. Capítulo 15, versículo 1. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselhos e amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com os outros amotinadores, tinham no montim cometido uma morte. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vós solte o rei dos judeus? Solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse-lhe outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E ele cada vez clamava mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, postos de joelhos, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação, versículo 21. E constrangeram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce-te da cruz. E da mesma maneira também os principais, os sacerdotes e escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei dos Judeus, desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Porém, os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso significa, traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso disse: Eis que chamam por Elias.
E um deles correu a embebedecer uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com eles a Jerusalém. A sepultura de Jesus, 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara com um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o nele, e depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu a pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Capítulo 16, o último capítulo de hoje, para a gente finalizar. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glória a Deus. Finalizamos Marcos.
Glória a Deus, finalizamos Marcos, parabéns para você que chegou até aqui, parabéns para você que foi guerreira, que hoje a leitura foi cumprida, mas glória a Deus para você que permaneceu firme, marcando aí na sua Bíblia os versículos que mais tocam seu coração, os versículos que mais te chamaram a atenção, né? Glória a Deus, aleluias! Finalizamos Marcos, mais um livro completo, né? Glória a Deus. Às vezes eu dou umas garradas aqui, mas é por causa primeiro da iluminação no olho, né, gente? Que às vezes a iluminação assim faz embaralhar um pouco. E também, né, porque não é fácil ler sem parar quase 1 hora. Mas Jesus nos sustenta, nos capacita, em nome do Senhor, né? E vamos continuar na fé aí. E se tiver algum dia que eu falar que eu não vou conseguir ler tudo sozinho, meu marido vai estar aqui do meu lado, né, amorzinho? Ó, deu certinho 1 hora aqui, deixa eu voltar. Ele vai estar aqui do meu lado e a gente vai ler junto. Importante a gente ficar firme, amém? E o que mais me chamou a atenção na leitura de hoje foi o quanto Jesus conhece o coração e a intenção do coração de todos. É muito lindo ver, né, que tanto as intenções más quanto as intenções boas, Jesus reconhecia. As intenções más, ele repreendia e ensinava, né? E aqueles que não queriam ouvir as repreensões de Jesus, ele deixava bem claro: enquanto não mudasse de vida, não haveria lugar para tais pessoas no reino dos céus. Amém? E para aqueles que estavam com desejo de melhorar e de verdadeiramente aprender, Jesus os elogiava, os abençoava e deixava bem claro que a eles estava reservada a recompensa de poder entrar nos céus. Amém, gente? Então que a gente venha guardar isso no nosso coração. Jesus conhece os nossos pensamentos, a intenção dos nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, a intenção das nossas palavras. Então que sejam sempre boas, para que nós possamos, além de ser abençoados nessa terra, poder ter a alegria de ser bem-vindo quando chegar no céu. Você vê que Jesus, ele faz questão de dizer que serão bem-vindos, porque ele mesmo os receberia lá no céu. Então ele mesmo vai nos receber lá no céu. E aqueles que rejeitam, aqueles que não querem ouvir, aqueles que endurecem o coração, aqueles que têm maldade mesmo no coração, aí a gente já sabe o fim deles. O importante é nós guardarmos o nosso coração. Você vê que Jesus fala, por causa dos escolhidos, os tempos vão ter que ser abreviados, vão passar muito mais rápido, porque senão até os escolhidos serão enganados. Olha que coisa séria. Então a gente vê os sinais se cumprindo e a gente tem que guardar cada dia mais o nosso coração e purificar até mesmo as intenções do nosso coração. Amém? Vamos fazer a oração da noite então, em nome de Jesus Cristo, para a gente dormir em paz, e amanhã às 7 horas da manhã estaremos dando continuidade do nosso estudo de crescimento espiritual lá no canal do YouTube Pastora Daniele Lopes. Quer fazer a oração, meu amor? Chega aqui pertinho, aqui, em nome de Jesus. Pera aí que a gente vai ter que ficar torto aqui, que ele tá na cadeira e eu tô no sofá, né? Quer fazer a oraçãozinha, amorzinho? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado condições, e obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está acompanhando estas lives e que hoje terminou o livro de Marcos junto com a minha esposa, conosco. Nós agradecemos, meu Deus, e que a palavra do Senhor fique guardada em seus corações, que cada um tenha, meu Deus, hoje, ao deitar, uma mensagem, algo que o Senhor deixou escrito, que vai fazer diferença, que vai colocar esta pessoa para pensar e para crescer espiritualmente. Nós agradecemos ao Senhor e que o Senhor as capacite a cada um para que possam continuar neste propósito firmes até ler todo o Novo Testamento para a tua glória. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Então amanhã a gente vai começar o livro de Lucas e particularmente eu amo o livro de Lucas porque eu acho que ele é mais detalhista. Lucas, ele observou muitas coisas, mas parece que ele dá mais detalhes, né? Então tem muita coisa ali que a gente começa a ver também de uma maneira mais profunda. Então não perca, a partir de amanhã vamos começar o livro de Lucas, amém? Parabéns para você que terminou Mateus, terminou Marcos. Se você não terminou, faça a maratoninha aí. Já fiz aí uma sériezinha só para você apertar e já tá lá todas as leituras bíblicas para você colocar em dia, amém? E você 7 horas da manhã eu te espero lá no canal do YouTube. Gente, tira o print,
Nossa, e agora, meu amor? Como é que a gente vai tirar o print? Eu quero que você saia. E agora? Tira o print. Meu marido vai ficar assim porque ele tá mais alto que eu. Tira o print nosso aí, me marca lá no Stories. Todo mundo em nome do Senhor Jesus. Tirou? Glória a Deus. Deus abençoe. Beijão no seu coração. Amo vocês em Cristo Jesus. Aquele abraço apertado da pastora Daniele. E até amanhã em nome de Jesus.